Fala galera do segundo ano C, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então, na aula da semana a gente vai corrigir a nossa última atividade referente ao período absolutista, ao período das monarquias modernas. Então, seguem aqui as duas questões que foram dispostas para vocês, tudo bem? A primeira, ela fala o seguinte: as práticas econômicas do mercantilismo são consideradas pelos historiadores como o estágio de transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Nesse sentido, é incorreto afirmar que o mercantilismo foi um sistema econômico, uma vez que não consistiu em um modo de produção como o feudalismo e como o capitalismo. Então, o mercantilismo foi essa transição entre aquele sistema feudal, aquele modo de vida do campo feudal, onde a terra, a produção era a principal riqueza, e ele vai ser a transição para o capitalismo, para o novo momento da moeda, assim, dentro do Estado moderno, tudo bem? E aí é bom a gente salientar que o mercantilismo é sim um conjunto de práticas econômicas voltadas para a intervenção do rei, que era representante do Estado. O primeiro representante do Estado era o rei. E o rei utilizava sim de medidas protecionistas. Então, percebam que o mercantilismo, apesar de não ser um sistema econômico, é um conjunto de práticas onde o rei ele cria tributos para que ele possa cobrar esses tributos da burguesia. Ele regulamenta o comércio, impedindo muitas transações comerciais do exterior, evitando assim a concorrência para os seus comerciantes. O rei, ele adota também, num conjunto de práticas mercantilistas, a moeda única para facilitar o câmbio, para facilitar também a compra e a venda, para que também o comerciante não saísse no prejuízo. Então percebam que, apesar de não ser um sistema, é um conjunto de medidas adotadas pelos reis mercantilistas, pelos reis absolutistas, tudo bem? Partindo dessa explicação, a nossa alternativa correta seria a letra A, um conjunto de práticas e ideias econômicas baseadas em princípios protecionistas. A letra B não é porque a letra B fala uma teoria econômica defensora das livres práticas. Não, o rei, pelo contrário, ele monopolizava, ele intervia, ele agia dentro do comércio. Então, não era livre, a prática não era livre. O rei, ele comandava todas as práticas. Letra C. Um movimento do século XVII que defendia a mercantilização dos escravos, apesar de Portugal, Espanha, Inglaterra, França terem utilizado o escravismo, terem utilizado o mercantilismo do escravo, o mercantilismo do escravo não é apenas para a prática econômica. E o mercantilismo não quer saber apenas de escravo, quer saber do ouro principalmente, da prata, das especiarias, tudo bem? Então, letra C está errada. Era uma doutrina econômica defensora da intervenção do Estado na economia. Opa, desculpa. A letra D fala que era uma doutrina econômica defensora da não intervenção do Estado. Errado, pelo contrário. O Estado, o rei, ele intervia sim. Ele mexia na economia. Então, letra D está errada. E letra E, uma política econômica especificamente ibérica, ou seja, de Portugal e Espanha, de defesa de seus interesses coloniais. Não, o mercantilismo ele foi adotado também pela França, pela Inglaterra, pela Holanda, enfim, por todas as monarquias centralizadas da Europa, tudo bem? Então a letra A seria a nossa correta. Passando para a próxima questão, nós temos uma representação de um esqueminha do poder do rei, e o enunciado fala: jovem, os reis absolutistas eram os bonitões das tapiocas. Mandavam em tudo, né? Observe abaixo. O Estado sou eu, disse o rei francês Luís XIV. Então percebam que no absolutismo monárquico, o rei ele se transfigura, mostrando que é o próprio Estado. Então, ficar contra o reino significa ficar contra a pessoa do rei. Ficar contra a pessoa do rei, não concordar com a opinião do rei, é como se você fosse contra a sua própria pátria,
contra a sua nação. Então se era punido. O rei é como se fosse o próprio Estado. Ele personalizava o Estado em sua própria imagem. E tudo girava em torno desse rei, né? Era a centralização do poder nas mãos do rei. A nobreza ocupava cargos de privilégios, cargos burocráticos trabalhando para o rei. A igreja era submissa ao rei nessa época, existia uma aliança muito forte. Os camponeses coitados viviam trabalhando no laboral, se matando para manter as regalias do rei, da nobreza, do clero. E os burgueses, que eram os comerciantes, viviam comprando e vendendo e pagando tributos, mas tudo isso de acordo com a política do rei. Então, como é que era o rei durante o absolutismo monárquico? Era um poder centralizado, onde tudo girava em torno do que o rei queria. Caso fosse algo contrário, ia para a forca, tinha a cabeça rolada, arrancada. Então, a punição realmente era cruel. Ou seja, o poder da monarquia sempre era centralizado nas mãos do rei, tudo bem? Então a resposta seria mais ou menos nesse sentido. Então, galera, é isso, a nossa correção da semana. Fiquem com Deus e até uma próxima.